A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, buscando a palavra do nosso Senhor Deus, a presença do nosso Senhor em nossas vidas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, então independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e estarei ministrando para vocês, cumprindo a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações todas as madrugadas, para ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E lembrando que eu estarei fazendo sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, no livro de Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui sendo um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra do nosso Senhor ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas sempre a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início às orações para darmos início às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, para que vocês possam estar aumentando a sua fé, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E só que durante essa live você terá acesso a 14 capítulos da Bíblia Sagrada com orações para ter muita fé também ao se juntar conosco. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo, cobrindo e guardando cada porta, portal e janela de todas as áreas e setores dos benditos filhos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco,
como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor Jesus. Temos testemunho, não estou sendo abençoado ali na outra rede social. Ele comentou: eu me sinto bem quando estou aqui, porque é a palavra do Senhor Deus verdadeira que está sendo ministrada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidades, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada verdadeiramente, lá Ele está presente. E onde 2 ou mais estão reunidos em nome dEle, lá Ele está presente. Como Ele está presente aqui agora conosco, para que possamos buscar Ele durante a madrugada, porque mais uma vez há promessas específicas para aqueles que buscam a Ele durante a madrugada. Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me encontrarão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Então convido todos vocês a se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que você estará recebendo toda live de segunda a sexta, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e continuará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, é muito simples. Basta você se inscrever ou seguir, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e deixar nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu ser parte. Milena, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Eu irei explicar para todos vocês. Rebanho, porque o Senhor Deus deixou bem claro que nós somos o seu rebanho. Não confunda com gado, que é totalmente diferente. O nosso Senhor Deus nos chama de rebanhos, do qual Ele é o nosso único, verdadeiro e bom pastor, nos leva a pastos verdejantes. E João capítulo 10. João capítulo 10. E também no livro Mateus capítulo 25, versículo 31 ao versículo 46, ali deixa bem claro: aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Estamos dando 10 milhões de reais. Exatamente, já vou chegar nessa parte. E justamente, como o Senhor Deus deixou bem claro, porque ímpar e par, para que ninguém ande só, como o Senhor Deus deixou claro, livro de Gênesis capítulo 1 e Lucas capítulo 10. É bom que sempre ande no mínimo 2 juntos. E como o apóstolo falou, para que vocês possam estar tendo a comprovação da seriedade e da profundidade espiritual que nós estamos apresentando, cada um de vocês, sempre com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, mas deixando bem claro que nós não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando sempre a todos vocês de que há uma diversidade de ministérios e que cada um tem o seu dever, a sua obrigação, o chamado do qual ele deve executar. E nós estamos executando o nosso com perfeição e ainda maior eficiência. E é necessário também a participação, a colaboração de todos vocês, pois estamos vindo aqui para ajuntar o corpo do Senhor Jesus o Cristo, que não pode estar dividido, como infelizmente as igrejas hoje em dia apresentam. Uma não fala com a outra, não dá nem sequer a paz do Senhor, sendo que o Senhor Deus deixou bem claro: se querem ser filho de Deus, dê a paz a todos. Então é necessário um avivamento para trazermos de volta ao princípio e verdadeiramente termos uma comunhão, principalmente com o Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas para termos uma comunhão com o Senhor Deus, primeiro precisamos ter uma comunhão entre os irmãos, pois como o apóstolo João lá questiona, como que você pode falar que você ama a Deus se você não ama ao seu irmão? Então é sempre necessário estarmos examinando
com muita atenção e cuidado. Por isso temos aí as mais de 50 denúncias em que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro. E não se surpreenda para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E não se surpreendam com o valor dos prêmios, porque hoje em dia isso não paga o cachê de um cantor, de um jogador de futebol. E cada uma dessas mais de 50 denúncias é algo necessário para a sua vida, a sua salvação, a sua vida eterna livre, a prosperidade financeira, prosperidade familiar, prosperidade profissional. Pois como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai falar uma coisa, pastor? Porque é necessário que vocês todos que estão frequentando a igreja, vocês venham frequentar mais de uma. É necessário. Se você está frequentando só uma bandeira só, não adianta. Tem que ter mais bandeiras. E vocês conosco, pelo menos, nós somos 12 bandeiras. Glória ao nosso Senhor Jesus. Nós somos 12 igrejas virtuais juntas e no mesmo espírito. Então você pode continuar frequentando aonde você está frequentando, que você pelo menos vai estar dentro da palavra. Exatamente. Vai estar pelo menos 3. 3 porque juntando com você, você é um, e você frequentando a Batista ou a Assembleia, e nós aqui, aí seremos 3. Exatamente. É necessário, tá? Isso aí, por isso até agora não apareceu nenhum líder para poder me afrontar, porque é necessário. Glória Se não for assim, vocês estão caminhando para um caminho que é uma prisão eterna esperando com Cristo Jesus, não a liberdade eterna que ele prometeu também, tá bom? Exatamente. E o abençoado ele questionou de onde vai vir todo esse dinheiro. Nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E todos esses projetos vieram sendo preparados mesmo antes de eu nascer, porque eu sou o milagre e promessa do Senhor Jesus para o nosso sacerdote e apóstolo, o líder nesse ministério do nosso Senhor Deus. E cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde. E todos esses projetos vieram sendo preparados antes mesmo de nós nascermos, para que agora nós possamos verdadeiramente trazer a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça de maneira perfeita, em que a inauguração dos nossos templos físicos, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalhos e empregos, porque as nossas redes de empresas chegam junto também, trazendo emprego, trabalho para a população, e também sem contar que todos têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus falou, abençoado, que antes de você começar uma obra, primeiro você examina as suas condições financeiras, para depois você executar ela até o fim, para que não venha outro examinar e encontre um defeito. Então tu fique sabendo desde já, ninguém com defeito ou que tem uma obra imperfeita pode administrar um templo religioso, de forma nenhuma, tá bom? Você vai ver lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. As 7 igrejas, 5 igrejas de cara foi condenada. Agora qualquer uma daquelas 5 lá, nós aqui passamos por elas. Mas hoje eu não encontro uma igreja hoje física que consegue passar pelas 5 que foi condenada, tá bom? Infelizmente, porque não tem obra, não tem santidade, não tem mais santificação. Começa por princípio, eles estão sozinhos. Sozinhos eles não podem andar. Exatamente. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. E o primeiro a receber uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação é o rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. Que estarão recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus
para a sua meditação. Então, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Daqui a pouco não, no final da live, nós reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E o livro a ser ministrado é o livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos, é o primeiro a ser... Então, dando a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Teve que alguém perder uma BMW para o pessoal poder verdadeiramente afirmar que o Cristo está correto. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Vamos à ministração do livro de 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, para a meditação do rebanho bendito, par de número 10, livro de 2 Reis, capítulo 14. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 2 Reis, capítulo 15, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, inclusive essa aqui, @Igrejas Benditas, recebem as orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora toda a madrugada para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E vamos à ministração do livro da oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7 é a primeira a ser ministrada. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, convidando outras pessoas para receberem orações e principalmente receberem uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O ponto, abençoado, é que nessa rede social aí, como a gente ia ganhar muitos benefícios ao alcançar os 1000 inscritos, essa rede social começou a nos boicotar também, como todas as outras, como sempre vieram sendo feitas. Então aí que é importante verdadeiramente a participação de vocês, buscando convidar outras pessoas para se inscrever no canal, para receberem orações todas as madrugadas, para receberem uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Faça a sua obra que você vai ser beneficiado. Exatamente. Mateus 16, de 24 a 27. Palavra do Senhor Jesus. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. E tudo que nós falamos, pregamos, ensinamos e ministramos para todos vocês é 100% aquilo que está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 18 em diante. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Do versículo 18 ao versículo 23. Livro de 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 23. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à ministração do livro de 2 Samuel.
2 Samuel, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 23. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o mancebo a Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, e o agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 14 do livro de 2 Samuel, vemos a sabedoria, a interação entre os irmãos e o principal, a promessa do nosso Senhor Deus, deixando claro que aquele que é dele, obediente a ele e a palavra dele, não pode ser enganado e nem confundido em hipótese nenhuma, quando verdadeiramente estar priorizando a palavra do Senhor, porque Josué acabou sendo enganado por aquele povo, porque ele não consultou ao Senhor primeiramente. E como está escrito lá em Salmos capítulo 53, ou como está escrito lá, deixando bem claro, vocês conseguem enganar esse povo porque o Senhor os rejeitou. Então é muito importante de examinar as nossas obras, os nossos frutos, meditar na palavra do Senhor Deus e a colocar em prática, para que assim tenhamos a ajuda do Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e não permite que somos enganados e nem confundidos em hipótese nenhuma. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que nós estamos interagindo com os comentários, tirando suas dúvidas com o porquê, para que e como, no final da live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E todas as nossas orações são 100% firmadas nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no decorrer dessa live. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, para receberem uma palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu estou aqui e irei permanecer sempre fazendo a minha obra para com o Senhor Deus com alegria e satisfação, pois o que eu faço aqui não é pelos homens e verdadeiramente é por causa do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, aquele que me deu a vida, aquele que sustém a minha vida, tudo para mais honra e glória dele. E vamos ao livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações, mesmo após o término das lives, pois todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais continuam a receber orações todas as madrugadas. Livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e do rebanho bendito ímpar de número 1. Para ambos os rebanhos, livro de Gálatas, capítulo 6, para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá, pois estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E a oração de número 12, a próxima a estar sendo ministrada. Não se esqueçam de fazer a sua obra, curtir, comentar e compartilhar, seguir ou se inscrever e convidar outras pessoas para receberem ministrações e orações durante toda a madrugada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos membros ou seguidores ou inscritos desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras que estão sendo ministradas agora, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês mais uma vez. E vamos dar início à ministração no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 6 do livro de Gálatas, vemos aqui mais uma vez uma recordação para nos lembrarmos que aquilo que nós semearmos, isso nós iremos colher. E como testificando que eu ministrei ainda há pouco no livro de 2 Reis, capítulo 14, que a importância que há em verdadeiramente buscarmos a presença do Senhor, porque Ele nos concede um galardão que nenhum ouro, nenhuma prata é capaz de conquistar. E aqui deixa também bem claro o cuidado que devemos tomar com a falsa aparência de santidade, a falsa aparência que os religiosos impõem, um jugo e um fardo pesado que não é do Senhor Jesus, e os religiosos impõem sobre as pessoas. E aqui ainda o apóstolo Paulo ainda deixa claro a hipocrisia deles, que eles mesmos não guardam, mas como uma forma de se gloriar na vida do outro. Devemos lembrar que verdadeiramente, como o apóstolo Paulo disse, devemos nos gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo. Nos gloriar verdadeiramente ao nós termos as nossas obras, os nossos frutos, para mais honra e mais glória dele, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vocês ficam pedindo para eu beber água e a produção quer fazer questão de deixar claro que ela está colocando água para mim. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da próxima live, mole. Live sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Daqui a pouco, mais 12 minutos de interação com todos vocês, ao vivo, em todas as redes sociais. E o próximo rebanho é o rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, a estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor Deus com orações e ministrações, e que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos.
nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Provérbios é o próximo que estará sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus ao coração de todos vocês nesta madrugada. E o livro de Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, Provérbios, capítulo 10. E para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Provérbios, capítulo 11, para a sua meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para que você possa estar examinando as ministrações anteriores e compartilhando para que outras pessoas possam estar recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, sem manipulações, sem religiosidades, apenas a vontade do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E a próxima oração é a oração de número 4. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando, cobrindo e revestindo cada uma vida conectada agora conosco, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Provérbios, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 27. Provérbios, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 27. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará, como joia de ouro em focinho de porca. Assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Gente, é revelação para vocês aí, porque esse aqui é o capítulo 11, era para eu ministrar o capítulo 10. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas aqui verdadeiramente tem mais partes muito importantes para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E finalizando aqui o versículo 27, que eu falei que ia ler: o que busca ser do bem, busca favor, mas ao que procura o mal, ele lhe sobrevirá. Aqui no versículo 21 deixa claro, testificando as últimas passagens do justo que verdadeiramente escapa das ciladas do inimigo, e que também a importância que há nesse capítulo 11 do livro de Provérbios que nós ministramos, a importância que há em nós verdadeiramente semearmos a justiça do nosso Senhor Deus, em nós praticarmos a palavra do Senhor em espírito e em verdade. E aqui também no versículo 22, como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Como o apóstolo Pedro deixou claro lá em 1 Pedro capítulo 3, que não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, e sim aquilo que está no seu interior. Pois verdadeiramente aquilo que nós semeamos no secreto, aquilo que nós semeamos com base na palavra do Senhor, é o nosso Senhor quem nos recompensa em espírito e em verdade. E agora vamos sim à ministração do livro de Provérbios, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 27. Os lábios do justo... Vamos à ministração do livro de Provérbios, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 27.
Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem entendido, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É impressionante a presença do Espírito Santo de verdade em todas as ministrações, testificando sempre uma palavra aos nossos corações. A importância da boa semeadura. Em nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E aqui nós vemos a recompensa daqueles que não semeiam a justiça, daqueles que não buscam a prática do Senhor. E aqui verdadeiramente a honra e a glória que há para aqueles que honram e glorificam constantemente, não só por palavras, mas sim por obras, por atitudes, por renúncias, quem é o Senhor e Salvador de suas vidas. O Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. São os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no final da live eu sorteio mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, e do rebanho bendito ímpar, de número 7. Para ambos os rebanhos, livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Então sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 2 é a próxima a estar sendo ministrada. Lembrando que no final dessa live estaremos reservando 12 minutos de interação com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E vamos à ministração da oração. Já passa de 730... Exatamente. 730 milhões de reais em dinheiro. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que age agora, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo e protegendo cada uma vida, cada uma área e setor das benditas vidas que estão ligadas agora conosco. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Nós também estamos presentes nessa rede social, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas devido às diretrizes, nós estamos ao vivo nessa rede social, mas pelo perfil de um dos parceiros nossos, de um dos nossos líderes e amigos, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 9 ao versículo 15. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem.
Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever-vos, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 3 João, vemos aqui mais uma vez a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, aquele que se separa, aquele que não ajunta, aquele que não está verdadeiramente com a verdade e a palavra do Senhor nosso Deus. Como o próprio Senhor Jesus afirmou, pelos frutos conhecereis as árvores. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuar a receber orações, mesmo após o término desta live. Lembrando que estamos aqui, livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. 2 Timóteo contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Estamos aqui sempre para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 16, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar o link com as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, vá na nossa igreja virtual, @sem ovelhas, ou no ministério @mileofertadim, e você vai encontrar o vídeo fixado em nosso perfil. Vamos ao sorteio dos 4 capítulos do livro de 2 Timóteo, para a meditação que a produção já recolheu, não sorteei ainda a produção. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que daqui a pouco estaremos reservando 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, e do rebanho bendito ímpar, de número 11. Para ambos os rebanhos, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 5, a próxima que estará sendo ministrada. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuarem recebendo orações. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo alcançando cada uma dessas vidas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 9.
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de 2 Timóteo, vemos aqui a instrução de um verdadeiro líder do Senhor Deus, de exortação para que o povo, para que os seus discípulos venham a verdadeiramente vigiar, examinar as obras e os frutos, examinar a doutrina que lhe vem sendo apresentada. Isso serve para nós, hoje em dia, tomarmos muito cuidado, porque é justamente o que está se cumprindo. Eles estão mais interessados nos seus prazeres, nas suas vontades, nas suas emoções e sentimentos, do que em santidade e em santificação. Mas não é por causa do seu coração que você vai alcançar o reino dos céus. Muito pelo contrário, por causa do seu coração, você pode vir a perder essa oportunidade única na vida, que é no agora, é no momento e é no presente que nós conquistamos através de obediência, através de perseverança, através de iniciativa, de posicionamento, de guardar e praticar as palavras e mandamentos do Senhor e Salvador de nossas vidas, e ter o orgulho de poder falar assim como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o último rebanho é o rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente em cima do monte. E como o abençoado disse ali corretamente, Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o Senhor Jesus também nos alertou que o que contamina o homem não é aquilo que sai, mas sim aquilo que está de dentro, porque o que vem de dentro para fora é isso o que contamina o homem. Mateus capítulo 12. Vamos ao livro, a ministração do livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. Para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, livro de 1 Samuel, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de 1 Samuel, capítulo 13, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 6 é a próxima que estará sendo ministrada. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas benditas vidas, dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus.
Vamos dar início à ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Então disse Samuel a todo o Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encarneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha que nada tendes achado na minha mão. E disse ao povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de 1 Samuel, vemos aqui a importância da integridade daquele que está trabalhando na obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E também vemos a bondade e misericórdia do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Devemos agradecer ao Senhor e Salvador de nossas vidas com as nossas obras e os nossos frutos, honrando a Ele por tudo aquilo que Ele já fez por nós e por aqueles que vieram antes de nós, porque tudo aquilo que Ele faz é perfeito. E vamos ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado para levar a palavra do Senhor Deus para o coração de todos vocês. E o livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Abacuque, capítulo 1, para a nossa meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 3 é a próxima que estará sendo ministrada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graças e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, revestindo cada porta, portal e janela de nossas vidas, chegando, restaurando e renovando, desde a planta dos nossos pés até o mais alto fio de cabelo das nossas cabeças, e que verdadeiramente vejam a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, e que venham verdadeiramente honrar e exaltar ao teu santíssimo nome em espírito e em verdade, e que os teus filhos justos, benditos e fiéis possam glorificar e exaltar em espírito e em verdade ainda mais o teu santíssimo nome. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor Jesus. E vamos dar início à ministração no livro de Abacuque, capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 14. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente. Eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra,
as tomarão. Então passará como um vento, e pisará e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Abacuque, nós vemos aqui a importância que há em não confiar naquilo que é material, pois verdadeiramente, quando um justo se posiciona e clama pelo juízo do Senhor Deus, aquele que é justo e aquele que julga as nossas causas, verdadeiramente o Senhor entra em ação, exercendo a sua justiça, exercendo o seu juízo e livrando aquele que lhe é querido. Então devemos em todo momento, verdadeiramente, como está escrito em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos capítulo 124. Escolham aí o seu número agora de 1 a 7, que eu estarei sorteando 7 números para que você tenha uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que dependendo da rede social, essa live vai ficar salva no @Igrejas Benditas para você estar recebendo orações. Não se esqueça de seguir ou se inscrever e de compartilhar convidando outras pessoas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, se você escolheu o número 3. E lembrando a todos vocês que daqui a pouco eu estarei por mais 12 minutos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias. Se você escolheu o número 1, livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 4, livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, é uma meditação para todos aqueles que escolheram o número 4 e para todos nós também nesta madrugada. Então, estarei dando os comunicados para todos vocês e logo estarei interagindo. Enquanto isso, vão deixando nos comentários suas perguntas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Provérbios capítulo 10, abençoado, que escolheu o número 7. Gratidão, Senhor. Vou apresentar para vocês uma das nossas mais de 50 denúncias e logo estarei apresentando os comunicados. Podem deixando suas dúvidas nos comentários. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, com os comentários abertos para vocês interagirem, tirarem suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a denúncia de número 5 é a que nós estaremos apresentando agora para todos vocês, em que nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais são... Peraí, deixa eu verificar aqui corretamente, para não passar nenhuma informação errada, para mais uma glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, devemos trazer sempre 100% como está escrito. Em nossa quinta denúncia, nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e também mais eficientes que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que eram feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que essas nossas afirmações são mentiras,
vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, deixando claro que os templos físicos ainda são necessários, há uma diversidade de ministérios. O templo físico está aí para fornecer os 4 alimentos, para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus. E a gente é mais eficiente que os apóstolos do Senhor Jesus, porque nós temos mais recursos, mais acessos a recursos e condições do que eles. Não é incompetência nenhuma deles, não. Porque com os recursos que eles tinham naquela época, eles fizeram muito mais do que as igrejas de hoje em dia, com o triplo, cêntuplo de recursos que eles não tinham. Eles têm hoje em dia e não fazem 1% do que eles estavam fazendo. Mas chegamos agora para verdadeiramente exercer a palavra do Senhor Deus, a sua justiça em espírito e em verdade. Então, muita atenção com os benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, além das que são realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também tem flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã às 6 horas e 48 minutos, na @ Igreja 70 Centos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até aqui no horário da madrugada, em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo e liberto contra toda obra do mal. E todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, você vai encontrar o link e o horário das lives na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil e vá na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, pois as nossas empresas também chegam juntamente com a inauguração dos templos físicos, também têm oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E temos aqui as perguntas que podem continuar deixando nos comentários, mais perguntas. O abençoado comentou: você consegue interpretar as visões de Daniel? Já li umas 3 vezes e não entendi nada. Então eu vou passar para alguém ainda mais experiente do que eu. O nosso sacerdote e apóstolo com mais de 30 anos, com quase 30 anos de estudos examinando as Escrituras Sagradas de capa a capa. Apóstolo? Com certeza, porque na visão de Daniel, essa igreja virtual ela existe, né? Então, na visão de Daniel, você sabe muito bem que pássaro de fogo é avião,
carruagem de fogo, é o carro de fogo. E quer dizer, a ciência hoje, como está lá em Daniel, já estava afirmando sobre a internet. Entendendo? Então tem muitas coisas ali, com certeza eu posso passar isso tudo, mas é necessário que você entre em contato conosco no privado para poder fazer um estudo na sua casa ao vivo, tá bom? Exatamente, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o abençoado perguntou: Mili, você já inaugurou algum templo físico ou vai inaugurar todos de uma vez? Vamos inaugurar todos de uma vez. Exatamente. Vamos inaugurar todos de uma vez, porque o que se ocorre hoje? Mais de 90% hoje das igrejas estão esperando para poder ver como é que é. Porque eles até agora não sabem fazer o culto em espírito e em verdade. Eles não sabem. Porque o único que ensina é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só te ensina em espírito e em verdade como é que é o culto, se você estiver guardando os mandamentos do Senhor Jesus, praticando as palavras dele, amando ele e praticando o evangelho como está escrito. João, capítulo Nenhuma 14, delas hoje está 15, fazendo 16. isso. Por esse motivo, eles não sabem como é que é o culto em espírito e verdade. É um dever do templo mostrar o culto em espírito e verdade, Exatamente. tá bom? Tem 10 milhões de reais que nós estamos dando. Se eles mostrarem que o culto que eles estão fazendo é em espírito e em verdade, eles recebem 10 milhões de reais. Até agora não apareceu ninguém. Exatamente. E aí o tal do Gilberto, quem é antigo aí já conhece o tal do Gil, ele apareceu mais uma vez e aí comentou o seguinte sobre o boicote que a gente está sofrendo na rede social. Ele comentou: sua live está cada dia mais vazia, como diz a passagem, a soberba precede a queda. Então vamos lá. O Senhor Jesus, antes de ser glorificado, não era uma multidão que estava à sua volta. Era verdadeiramente os poucos, os fiéis, aqueles que verdadeiramente estavam prestes a receber o entendimento e se posicionar em um lugar de honra. É bem melhor você correr dessa que tá aí e passar para as outras, porque você vai tomar um susto, tá bom? Então é bem melhor você passar aí. Mas eu vou dizer um negócio para você bem claro mesmo. Se fosse um só que se convertesse durante esse tempo todo, a nossa salvação eterna estava garantida, tá bom, abençoado? Não é dinheiro, que você já viu que o dinheiro, graças a Deus, aqui nós flui mesmo. Exatamente. Então não é dinheiro. Nós queremos realmente que os líderes tenham vergonha na cara e para de mentir para o povo. Porque Exatamente. hoje eu estou provando que 90% dos líderes são mentirosos. Exatamente. 90% é mentiroso. Infelizmente. Como o abençoado comentou, não entenda essa galera do chat tacando hate. Certeza que o evangelho incomoda essas pessoas vazias. E não fale o plural, porque são poucos em meio aos muitos. Mas são esses poucos que verdadeiramente nos concedem abundância. Porque como o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados nós somos quando perseguidos, injustiçados, injuriados e mentindo disserem todo o mal contra nós. Pois da mesma forma agiram com ele, com os profetas, e é sempre para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o abençoado comentou como que sabia sobre a internet, porque o Senhor, que conhece todas as coisas, o revelou, porque a internet sempre existiu, só que o ser humano veio conhecer, porque o Senhor o revelou. Então lá tá lá tudo, no livro de Daniel, tá toda a ciência lá, tá bom? Exatamente. E graças a Deus nessa parte foi revelado para nós. Para você poder receber essa revelação, é necessário que você tenha 15 anos de jejum no mínimo para você poder ter acesso a essa espiritualidade. Exatamente. E graças a Deus eu tenho mais de 20 anos, quase 30 anos de jejum, Glória todos ao os Senhor dias, Jesus. sem faltar nenhum dia, mais de 15 horas por dia. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo sem parar mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, ele deixa ali bem claro nas Escrituras Sagradas, certos tipos de conhecimento, ele proporciona àqueles que têm uma maior capacidade. Porque o Senhor Jesus, diversas coisas, ele não havia revelado aos seus discípulos, porque ainda não era a hora, não era o momento para eles receberem aquelas revelações. João capítulo 16, ele fala sobre isso, Exatamente, tá bom? porque eles não estavam preparados espiritualmente. Porque o Senhor, antes de verdadeiramente você iniciar a obra, primeiro você se examina, primeiro o Senhor te capacita. Como lá em Lucas capítulo 14, deixa claro, antes de iniciar uma obra, examina primeiro seus recursos e condições financeiras, para que não venha outra a examinar e encontre algum defeito. Por esse motivo eu fiquei mais de 20 anos jejuando para poder começar agora mais de um ano na internet. Mas você vê como é que eu comecei, me revelando para o mundo todinho, para eles poderem achar um defeito. Glória a nosso E Deus. falando bem claro, mais de 50 denúncias mostrando que há defeitos gravíssimos. E o Senhor Jesus, ele tem duas coisas esperando a todo mundo, ó. Uma vida eterna está esperando e uma prisão eterna através do Senhor Jesus está esperando. E hoje eu afirmo, mais de 90% das igrejas, principalmente as grandes, eu estou te falando, todo mundo vai ser preso eternamente no inferno.
Mas ainda há tempo de se arrepender. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo uma opção. Porque é necessário você acompanhar uma igreja que esteja no mínimo em contato com mais 3. É necessário. Uma igreja só, por mais grande que ela for, ela não pode realmente andar sozinha. Ela não tem permissão para poder andar sozinha. E aí, tá bom? E aí o pessoal dele perguntou por que o outro não aparece na live. O nosso sacerdote apóstolo evita de aparecer na live em público para que ele possa continuar trabalhando com a verdadeira obra do Senhor Jesus, de casa em casa, de presídios em hospitais, para que ele tenha verdadeiramente zero tratamento especial, para que ao saber quem ele é, as pessoas não venham a tratá-lo de maneira diferente por causa da posição em que ele está atualmente, e sim como ele é, como amigo do Senhor Jesus Cristo, como alguém que está ali para servir em nome do Senhor Jesus. Às vezes, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tu pode encontrar eu andando a pé na rua. Exatamente. Entendeu? Mas não vai saber que é ele. Exatamente. Tem um aí que é discípulo nosso aí, que se chama Doug, né? O Doug, pergunta a ele quantas vezes eu saí da casa dele 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Glória ao nosso Senhor Jesus. Então, andando. E ele querendo, não, pega Uber, pega não sei o que. Não pega nada não. Agora tem que falar a concorrência, 99, então, exatamente. Então, entendeu? A pé. Andando a pé. Tá aí, ó. Tem um aí de um canal aí que é o Doug, ele sabe disso. Exatamente. Já saí da casa dele também 5 horas da manhã. Glória ao nosso Senhor Jesus. Andando. E aí o abençoado ele perguntou, na terceira volta de Jesus, vão ter separação de povos religiosos e religião? A separação é bem clara, entre as ovelhas e os bodes, aqueles que fizeram a obra em nome do Senhor Jesus aos pequeninos irmãos, e aqueles que mesmo dizendo Senhor, Senhor, não herdarão o reino do céu. Exatamente, esse aí você preso eternamente, mas tem aqueles que vão ficar aqui na terra que não vai ter esse julgamento. Exatamente. Certo? Então, vai ser 2 classes de pessoas, a que serve e a que não serve. Vai ficar... E segundo como está escrito, vai virar comida de bicho, tá bom? Exatamente. Enquanto o bicho não morrer, que ele vai morrer também, vai comer o que está vivo. Exatamente. E aí o abençoado, aí tu perguntou, independente de religião, mas lembrando, religião, o Senhor Jesus não trouxe nenhuma religião, o Senhor Deus não apresenta nenhuma religião. Então é isso aí que a gente tem que estar deixando sempre claro. É isso aí, você procura ver lá essa palavra religião. A etimologia da palavra religião, que aí você entende um pouco. Você vê que não existe, vocês foram enganados o tempo todo, vocês foram enganados, tá bom? Infelizmente. Isso aí não existe. E aí o abençoado perguntou, por que você acha que as igrejas vão ser presas? Não é o que ele acha não, é aquilo que eu tenho certeza, tanto é que eu estou colocando lá 120 milhões de reais se algum líder aparecer na minha frente e provar na Bíblia Sagrada que não. Até ele mesmo está preso. Ele já está preso mesmo. Agora só que ele está levando uma multidão. Palavra do próprio Senhor Jesus em Mateus 23. Eles não entram no céu e nem permitem que as pessoas também entram. Exatamente. Entendeu? E justamente ele perguntou onde está escrito que as igrejas vão ficar. Então você vai pegar lá Mateus 25, de 31 a 46. Você vai pegar lá Mateus capítulo 23. E pronto. Em Mateus 23 você vai ver que a igreja do Senhor, vai apanhar 2 vezes mais do que qualquer um outro. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 também, mais uma vez. Também. Então tô muito. E aí a abençoada Você vai no juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. Vai ficar, a maioria vai ficar. Palavra do Senhor Jesus, muitos serão escolhidos e poucos... Não, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, tá bom, abençoado? Está lá escrito. E ele perguntou por qual motivo, justamente aquilo que está escrito, vai lá examinar. Por omissão de obras, não estão fazendo e estão mentindo. Porque, primeira coisa, o culto tem que ser em espírito e em verdade. Como é que você vai fazer um culto para Deus que não é como Ele mandou? Então, peraí, tem coisa errada nesse aí gigantesco. E você não se abre um templo para poder falar mentira. Um templo não pode ter mentira. Aquelas pessoas que trabalham na parte do altar não podem mentir, tá bom? Se mentir, tem parte com o maligno. João capítulo 8. Palavra do próprio Senhor Jesus. Palavra do próprio e aí a abençoada perguntou, os que morreram em Cristo estão aonde? Primeiro ponto, não morreram, porque o Senhor Jesus deixou bem claro, aquele que é dele nunca morre. E detalhe também que ele disse que ele é Deus de vivo, tá? Ele é Deus de morto. Por isso que a maioria hoje vai ser preso eternamente. Morrer não morre mais. Ele disse que vai desejar a morte, mas não haver mais morte. Isso é em Marcos capítulo 9. Mas serão presos eternamente, tá bom? Exatamente. E aí por isso que a gente está sempre aqui trazendo para vocês as denúncias, trazendo para vocês a palavra do Senhor Deus, porque se não for pela palavra, pela justiça, pela forma como o Senhor estipulou e determinou, não tem como. Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Pode falar, Mateus capítulo 15, 7 a 9. Exatamente, como o cara acabou de falar agora. O que eu quero te falar bem claro. Olha só, estou falando para vocês assim, é necessário vocês ter mais de 2 igrejas. É necessário.
para pelo menos com você fazer 3, senão tá todo mundo em vão, vai dar ruim para todo mundo. Estou te falando Exatamente. bem claro. Nós estamos entrando como uma opção para vocês, que vocês podem ser membro daqui e continuar na outra igreja. Pronto. Exatamente. Vocês vão ter salvação que fazer isso. Mas aquele líder que está lá ministrando só ele sozinho não vai. E aí o abençoado aqui perguntou como se faz esse culto. Tem mais de 16 milhões de reais em prêmio para quem provar que sabe. 16 não, 120 milhões de reais, tá bom? Exatamente, mais de 16. É, Pra então. quem provar isso aí com base na Bíblia Sagrada. Que até agora está guardando essa informação porque a gente não vai dar resposta e ter que Não pagar, vou ter né? essa resposta, eu vou ter que pagar. Exatamente. Eu quero que um fale assim, o meu é. Aí pronto, aí sim. Eu vou mostrar pra ele o que é e ele vai ter que me pagar. E aí o abençoado perguntou, sim, mas onde eles estão? Aqueles que estão em Cristo Jesus, onde eles Aquele que estão em Cristo Jesus, abençoado. Ora, o Senhor Jesus já veio a primeira vez, já veio a segunda, e aí já está sendo todo mundo julgado já, tá? Aquele que ou tem preso eternamente, ou já tem aqueles que estão na liberdade já eternamente, tá bom? O Senhor Jesus já vem vir pela terceira vez, tá? Aí a outra abençoada comentou no seio de Abraão que eles estão... Antes estavam, agora não. Exatamente. Já entraram em juízo. Onde é que está isso? Você vai lá, Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. Todas as nações já estão sendo julgadas. A segunda vinda dele já fez isso. Agora ele vai vir a terceira para poder o quê? Pegar a última. Exatamente. E o abençoado aqui fez o desfavor de falar que grande mentira, heresia. Tudo Bom, que a gente falou que está escrito. Faça um desafio e pronto. Um já perdeu uma BMW. Você faz um desafio, chama lá o seu líder, chama lá a tua igreja lá e fala assim, ó, pelo menos de 10 milhões de reais para mim poder ir atrás. Então faz de 10 milhões de reais e pronto, eu vou lá e vou mostrar pra vocês que eu estou errado. E porque é fácil falar que tá errado, mas a gente vai lá, prova onde que tá errado e mostra como fazer Ou o senão a gente certo. faz melhor. A gente entra no fórum, entra na justiça, um advogado de um lado, um advogado do outro, e o juiz vai falar assim, agora me mostra na Bíblia. Exatamente. Aí pronto, o que mostrar vai elevar os 120 milhões de reais. O que perder, perdeu. Exatamente. Aí as duas abençoadas fizeram a pergunta que é parecida. Uma perguntou, então estamos sobre o juízo de Deus? E a outra, mas o juízo final vai ser quando Jesus voltar, né? Quando o Senhor Jesus está sob o juízo de Deus, com certeza, enquanto vocês estão aqui, estão sob o juízo, com certeza, e o juízo quando o Senhor Jesus voltar. Agora, lembrando a você que já é a terceira vez já, hein? Já é a terceira e agora não tem mais descanso. Quando ele vir, ele vai arrebatar um e o outro vai ficar, acabou. Porque, para explicar para a abençoada poder entender completamente, que aquele que já partiu, já foi prestar contas com Jesus, com o Senhor Jesus, esse aí já prestou contas, já teve o juízo sobre ele. E agora o juízo final é quando vai acabar mesmo todos de uma vez só. Que é Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15, Exatamente. tá bom? E Mateus 16, 24 a 27, palavras de Jesus, que vai recompensar cada um segundo as suas obras. E agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda Se a inscrevam sexta. e convida mais gente. Se Exatamente. inscrevam, porque vocês estão fazendo a sua obra. Quando você convida mais gente para poder se inscrever ali, vocês estão fazendo discípulo para a obra do Senhor. Onde está isso? Mateus 16, de 24 a 27. Vai lá Exatamente. que vocês vão receber Mais uma revelação falando sobre isso, heresia tá bom? que a gente está distorcendo. Simplesmente você não examinou as escrituras Faça um sagradas. desafio, em nome santo do Senhor Jesus, para de blasfemar. Eu só estou te falando o que está escrito. Se o seu líder não enxergou até agora, eu não tenho culpa. Mas tanto é que você pode ver que ele não vem aqui me encarar, pô. Então você não fica Exatamente. blasfemando não, tá bom? Exatamente. A outra pessoa perguntou, quem crer será salvo, não importa o local. Palavra do Senhor Jesus, João 4, do 21 a 26. Onde ele deixou bem claro, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Se tem os verdadeiros, é porque existem os falsos. Exatamente. E quem crê é aquele que faz as obras que ele faz e vai fazer até maior do que ele fez, né? Exatamente. Quem crê é isso, não é quem acredita não, tá bom? Exatamente. E deixando claro, gente, essa live vai ficar salva em outras redes sociais. A gente tá aqui oferecendo dinheiro pra quem mostrar na Bíblia Sagrada que a gente tá errado ou que a gente tá mentindo. Então façam um O que eles desafio. estão fazendo é certo, falou? Exatamente. Então façam um desafio, entre em contato conosco no Isso. privado, que a nossa equipe jurídica também entra em contato com vocês. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Fala. E já manda o carro forte levar o dinheiro, tá? Já vai junto. Fiquem, e abençoado, agradecendo pela ministração e explicação. Estamos aqui, é nosso dever e obrigação. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de levar um de nossos templos físicos para a sua região e serem ainda mais abençoados para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.